Oi, Leão, tudo bom contigo? Silvana aqui para fazer uma leitura de tarô, para a gente ver o que a espiritualidade está querendo falar para vocês no mês de junho. Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E se não for, seja bem-vinda também. Para a gente ver o que a espiritualidade está querendo conversar com você. Uma leitura intuitiva, coletiva, então ela pode estar espelhada, não vai ressoar toda nem com todos. Pegue somente o que tocar no teu coração, que fizer sentido. Uma leitura exclusivamente na tua energia. Na descrição aqui tem o link para o formulário. Então vamos ver o que temos aqui para as pessoas de Leão para junho. Ok. Leão, junho, qual a energia predominante para eles e para elas, por favor? Obrigada. 8 de copas. Deixando algo para trás para se direcionar para o que você acredita ser o melhor para você. Rainha de copas aqui, deixando para trás essa dor. 3 de espadas. Ok. Qual o tema central que vai se destacar aqui para Leão em junho? Obrigada. 5 de copas. E o 5 de paus aqui embaixo. Aqui tem uma espécie de você saindo, indo, fazendo esse movimento de ir para algo melhor. Tá vendo que ela aqui está se retirando? A copa tá cheia e lá adiante tem o sol. E logo em seguida, a falta, a saudade. Porque agora eu tô olhando porque eu não tenho mais as copas comigo, eu sinto as copas vazias. E aí eu tô nutrindo esse arrependimento, essa saudade, essa falta. Só que isso é muito uma questão, quase que uma autossabotagem, mas tá mais na linha do ego, de um conflito interno que é desnecessário. É como se você quisesse retornar para alguma coisa que você já estava consciente e já sabe agora, inclusive nesse momento, que não é o que você gostaria de estar vivendo. Mas por algum motivo, você está olhando para trás. Você está olhando para isso que você deixou. Só que esse movimento teu, atrás desse conflito, né, digamos assim, a máscara é o conflito, é o que eu já conhecia, era o que eu tinha. Só que aqui tem a energia do sol, é extremamente avançado no sentido de este conflito está muito mais por um ego que não quer dar esse braço a torcer no sentido de avançar, né? O braço a torcer no sentido não é nem pedir desculpa para alguém que você acredita que não, ou um retorno, não. Aqui está muito uma energia mais do ego querendo te sabotar para não permitir a morte, renovação, para não permitir que essa renovação aconteça contigo. Rainha de ouros, depois atrás da morte. A morte escorpião, sol leão. Então tá muito atrelado aqui um comportamento de... Sabe aquela coisa que o Carl Jung fala, que quando o ego começa a morrer, um aspecto dele, né, não que ele morra por si mesmo, ou por si só, mas quando o ego, uma fatia dele começa a se ir, ó, bem na hora minha cadela começou a fazer aquele sonzinho de quem tá sonhando, muito vinculado a um comportamento de como se você estivesse se sabotando pelo ego que não está querendo perder este controle sobre esta fatia na qual te motivou a se retirar. Eu espero que você esteja me compreendendo. E aí tem essa questão aqui que você fica, tá vendo esses 5 de paus aqui, nesse tarô aqui? Eles ficam tudo ali sem saber o que fazer. E aí aquela coisa do, eu não sei o que eu faço, eu não sei por que fazer, não sei qual, sabe, babababá, fico aqui perdida. E nesse do fico aqui perdido, o que o ego, ou um comportamento de resgate, tenta fazer? Vou voltar para algo que eu sei como é que era, para um padrão que eu sei como é que era, essa familiaridade, mesmo que seja ruim. E aí é como se você estivesse trancando com este comportamento, desse ego, a questão da parte de sombra do sol, digamos assim.
usando ele tanto para cá quanto para lá, usando para cá, no sentido de esse ego infladíssimo, tentando controlar e tentando me trazer de volta para aquilo lá, me puxando de volta, quanto eu impossibilitando, não querendo me permitir essa clareza com esse sol que me liberta e me faz essa transformação profunda acontecer. Essa carta aqui da morte, ela tá vendo aqui que ela tá com aquela lenço vermelhado ali, e tem os desenhos aqui, eles começam de dentro para fora, uma imagem espelhada. Então, a morte, ela fala sobre isso, essa renovação, ela vem de dentro para fora. E o que ela quer dizer também sobre isso? A parte do ego, a partir do momento que eu estou colocando luz a uma parte do meu ego que está querendo resistir, ele vai querer ficar ali presente, ele vai teimar em algum grau para que ele não seja colocado luz nele. Só que essa tua atitude também vai te levar para algo muito melhor. 10 de ouros e a Imperatriz. E o teu 2 de copas aqui. Uma leitura semelhante com Sagitário. Se você tiver Sagitário, dá uma olhada lá. Para o teu 9 de copas. Só que para isso você precisa sair dessa energia, que é uma energia que vai meio que teimar para surgir em junho, para ficar sendo mantida durante todo o mês de junho, e que é como se você precisasse ficar... Sabe aquela criança que tem a tomada na frente e fica querendo colocar o dedo e você vai ter que ficar o tempo inteiro lembrando que não é para colocar o dedo? É muito uma questão assim de você tendo uma força interna necessária para não alimentar uma falta, não alimentar uma saudade, não alimentar mas essa foi a melhor decisão? Será que eu fiz certo de ter feito esse movimento? Sabe? É bem isso aqui, ó. É você tendo uma força, uma água, para se direcionar para esse as de ouros aqui, para esse novo, no sentido de não. Lá é muito mais sustentado. Ó, as de ouros e página de ouros. Mas eu preciso me comprometer a isso, eu preciso ficar de foco nisso que eu quero ter na minha vida, nisso que eu quero manifestar, nisso que eu quero que exista na minha vida. Qual padrão que está pedindo consciência aqui para Leão em junho? Nove de copas. Você tem que fazer os movimentos focado. Página de ouros. Você tem que fazer os movimentos, se direcionar para o teu bem-estar, o que te faz bem, sair dessa energia e buscar essa tua independência emocional, essa tua felicidade, que é muito possível que você esteja atrelando esse local na qual você não tinha, mas pela familiaridade acaba querendo retornar. Pode estar atrelado. Sabe aquela conexão? Usando exemplo de conexão porque veio o rei de paus ali. Sabe aquela conexão em que você tem muito tesão, mas é só aquilo que tem? Quase espirrei. Então é isso, esse padrão. Tem uma frase que você fala que tu não é cupim para ficar vivendo só daquele rei de paus. Então é buscar o que te agrega. Voltou ele aqui, ó. Então não é... Por mais que o rei de paus na sua versão luz seja muito bom, porque é recíproco, que tem essa paixão, esse magnetismo, essa atração, na sua versão sombra, que é o que está me aparecendo aqui, né? Porque se deixou algo para trás para buscar algo mais alinhado, é porque aquilo não estava bom. 6 de espadas, porque estava pesado, aí você precisou sair e deixar o que pesa lá para trás. Por mais que a copa ainda estivesse cheia, ou seja, aqui nessa questão aqui do que está vindo, por mais que tivesse química, tesão, a parte sexual, mas é a parte emocional, né? Então é esse o que o teu foco está pedindo para ir. Ok. O que a pessoa de Leão precisa amadurecer agora em junho?
Obrigada. Rainha de ouros. Já estava ali no fundo. Para a maioria aqui que eu tô sentindo, eu já tinha vindo ali antes, ali, só que eu não quis ficar puxando esse tema. Mas retornou aqui. Para a pessoa que está se conectando nessa leitura aqui, a maior possibilidade é uma triangulação, tá? Então daí você se retirou, tá? Sabe aquela pessoa que está mantendo um trio ali, só que você não foi avisada que estava acontecendo? Aí você pega e se retira. Mas a química era boa, o tesão era boa. A gente se dava bem, né? Se dava naquela quase que entre aspas até. Então, o que tu precisa amadurecer nesse mês de junho? Rainha de ouros. Você dar o valor no sentido de, se não foi algo que foi combinado, se não é isso que eu quero ter como relação, como algo sólido para crescer nesse sentido, se não é um comportamento que eu quero que a pessoa que está comigo tenha, aí eu preciso empinar. Tá vendo aqui essa rainha toda empinada, toda valorosa, toda chique, toda elegante? É isso. E autonutrida, né? Que tá vendo que os galhozinhos dela saem ali da cabeça dela. Ela sabe que ela é abundante, que ela é próspera e que o valor dela tá dentro do dela e não no que os outros falam. Então eu fico ali tranquilamente com a minha moedinha de ouro na minha posição, porque eu sei o quanto eu sou valorosa. Profundamente valorosa e inteligente. Ok. Onde a pessoa de leão pode estar se sabotando agora em junho? Quis virar, eu peguei antes, o 7 de espadas aqui. Que são as mentiras. E tanto as mentiras que eu posso estar ouvindo do externo, que me conectam com uma falta e com aquela pessoa que está acostumada a múltiplos caminhos, do que o colorido da vida que eu acabo me conectando e não deixando. Então, esse é o teu alertinha. Onde a pessoa de leão pode estar se sabotando em junho? Obrigada. 10 de copas. A partir do momento em que você idealiza algo em alguém que não quer o mesmo que você. 7 de copas voltou aqui. E que te deixa nessa energia atrapalhando uma consciência, você ter consciência melhor e maior a respeito disso. Do que você realmente, 9 de ouros, deseja viver e colher. Tive a sensação que uma carta entrou dentro da minha manga. Que é bem essa energia aqui, ó. Do mágico, sabe? Tem uma carta na manga ali. Então, não mantenha o olho nessa falta aqui, no que você está acontecendo aqui, nesse sentir aqui de saudade, que não nem chega a ser saudade, né? Mas, enfim, nessa falta que está sendo comentada aqui, que veio aqui. Se você está apaixonada, ou apaixonado, ou está apegado à ideia do que você criou, que essa conexão podia ser, ou do que ela realmente é. Tá muito mais atrelado, e agora virou aqui, ó, 5 de espadas com 5 de ouro, 5, 5, 5. É uma estrutura, 5 de copas tá aqui, e aqui 5 de espadas e de ouro. Tá muito atrelado a uma questão de insegurança, uma escassez, uma falta, que entra na energia da rainha de ouros para você liberar, para você olhar julgamento e deixar para trás 6 de espadas, o que pesa para trás. Para olhar para isso, no sentido de eu me apaixonei pela ideia que eu criei, ou realmente essa pessoa era assim? Eu tô sentindo falta da quem eu estava sendo, com a pessoa que eu tava, ou tô realmente sentindo falta dessa pessoa? Temperança. Dê tempo ao tempo. Essa ferida, essa situação, esta falta, lembra de 5 de ouro, 5 de copas, o 5 de ouros, o 5 de espadas? Esta falta, essa questão toda da insegurança, desse sentir, enfim, está sendo curado, dê tempo ao tempo, temperança, e o louco, para iniciar essa nova fase.
e deixar essas mentiras para trás. Elas te machucaram profundamente, por mais que essa possa ter sido algo superficial, no sentido não era um casamento, não era um namorado de longa data, mas a questão da confiança, e tanto a questão da confiança quanto o como você se sentiu dentro dessa situação. Por mais que não possa ter tido um grande tempo, a questão não é o tempo em si, mas são as outras, mas é essa atitude, essa sensação, essa mentira, escassez, não for, somada a várias outras feridas, e que ela ganha potência, tipo aquela gota d'água no último copo que já tá quase cheio, mais uma gotinha transborda. Então é no sentido de, era um machucado, daí veio a casquinha, daí um machucado em cima daquele mesmo, daí mais uma, sabe? Então é a questão da própria ferida que já estava carregando, e não necessariamente daquela pessoa com aquela nova ferida, porque não é novo. Me caiu aqui de novo o 5 de espadas. Ok. Amor, junho, leão. Qual energia amorosa para esse período? Obrigada. 9 de paus e caiu de ponta cabeça. Ou seja, tem alguém aqui, e provavelmente a maioria, porque vem na mesa, não está no fundo, que está extremamente numa sensação, num comportamento de relutância. O que pode acontecer aqui? Tem algumas pessoas que não saíram ainda dessa conexão. Então elas estão numa posição de duvidando de si mesmas. Será que vamos falar sobre o que caiu aqui da triangulação? Será que essa pessoa está realmente com outra ou se é a noia da minha cabeça? Será se, sabe? Será se? Aí a vida aqui, eu sempre boto aqui, eu boto aqui o resumo. Boto não, né? Eu pego aleatoriamente, porque, né, enfim. E fica o resumo do que vai ser o tópico da leitura. E a carta que tá aqui é a malícia, se não me engano, né? Não, a indecisão. Eu olhei e achei que fosse a malícia quando eu peguei. Então é esse o ponto. Eu tô me questionando, e eu já falar para você ter mais malícia nesse sentido de não fique dando brecha. Sabe aquela coisa de não, eu preciso ver o pau que matou a cobra. Não, já tô sacando antes que matou a cobra no pau, deixa eu, sabe? Então tem algo aqui muito nessa questão aqui, que é justamente o 3, 4, 5, 6. Que a energia amorosa por esse período é alguém tendo uma certa indecisão e muita defensiva a respeito disso que a gente acabou de falar. Mas será que eu tô certa? Será que eu tô certo? Será que é isso mesmo? Mas aí não se apegue à questão do fato. No caso, não, é só se estiver triangulando de verdade que eu vou sair. Se apega à questão de como você se sente. No quê? Farela emocional? Migalha emocional? A pessoa está responsabilizada contigo no sentido de tendo maturidade, tendo um comportamento, sendo transparente contigo. Não quero relacionamento sério, só tô aqui por passagem. Não, independente de ser mulher ou homem. Não pegue o fato, pegue o como você se sente nesta situação, nesta conexão, dentro desta dinâmica, com essa pessoa. E aí veja o que você quer fazer. Cavaleiros de espadas e o As de copas. O As de copas, ele fala muito sobre esse largar a mão de ter razão, largar a mão do ego, se permitir esse despertar, se permitir escolher e decidir sobre o que te faz melhor, sobre o que te faz bem. A chama da vela tem uma canção. Sobre o que te faz melhor, sobre o que te faz bem. E aí sim, buscar essa luz. Mesmo que seja buscar essa luz longe disso que você está tendo agora. Louco. Mas confiar em ti, confiar no processo, na jornada. Temperança voltou ali. Ok. Para quem está em relacionamento, a pessoa de leão, ó a sensação da carta na minha manga aqui. Imagina agora eu puxo se é uma carta mesmo. Ok. E para quem está em relacionamento, a pessoa de leão, junho,
para quem está em relacionamento, qual o aprendizado? Obrigada. As de paus. As de paus? As de paus. Se direcionar, se movimentar, fazer, buscar. Para quem está em relacionamento, a pergunta, tá? O que faz melhor? As de copas continua aqui. E agora veio o 6 de paus. O que faz melhor para vocês no sentido de, ó, o as de paus, as de copas. Dentro de quem está em relacionamento, é alinhar o que ambos estão querendo. Alinhar o que vocês estão querendo dentro deste relacionamento. E aí vem esse 6 de paus, vem um reconhecimento, uma comemoração, algo que é positivo, algo que é bom. Mas para isso, vocês não podem ou não devem ficar guardando 4 de ouros aqui, esse sentir somente para vocês, não demonstrando o rei de espadas aqui na sua versão sombra. Ele parece ser uma pessoa fria. Só que relacionamento é importante. Sabe? Por mais que você não seja uma pessoa que demonstre necessariamente, mas é importante ter atitudes, é importante nutrir a outra parte. É tipo a plantinha, é importante demonstrar. Assim como a gente gosta de receber carinho, cafuné, atenção, tanto em forma de palavras quanto em forma de comportamento, principalmente, a outra parte também. Então é nesse sentido também, sabe? Você permitir valorizar a outra pessoa e demonstrar isso, ter atitude, sair para passear, independente do tamanho do bolso, se não vai conseguir viajar ou para um restaurante, alguma coisa assim, mas ter sabe? Vamos ali junto, vamos fazer alguma coisa junto, algo que nos faça bem, algo que nos traga, sabe, esse gostoso da companhia um do outro, cuidar um do outro. Aqui, tanto é que essa mãozinha da moça aqui, ela está preservando, ela está protegendo aquele coração. Então é respeitar a relação, respeitar a conexão, cuidar disso. E aqui também, esse cuidar, tá vendo que ela está de olhos fechados aqui? É bem aquela frase, quem você é quando não tem ninguém vendo? Quem você é diante da tua pessoa, se tá junto ou se tá separado? Tu é a mesma pessoa ou tu muda? Né? Ok. E para quem está solteiro, Leão em junho, que tipo de conexão que pode surgir? Obrigada. Com enforcado e o julgamento continua aqui no fundo. Enforcado e peixes. No arcano maior da leitura. E atrás do julgamento, o imperador, cavaleiro de paus. Para Sagitário também tinha alguém que retornava. Mas aqui nessa conexão para Leão, tem após você deixar o que pesa para trás e mudar, né? Realmente mudar esse foco aqui dessa energia do 5 de copas, focar em ti, focar em não, deixa eu perceber o que estava me conectando, deixa eu assumir forte essa minha posição de rainha de ouros. Aí tem manifesta, mas você precisa deixar isso aqui para trás, né? Você precisa voltar ao seu estágio, voltar não, avançar no seu estágio de valorização e ter o seu equilíbrio emocional restabelecido. Para surgir, manifestar, mago, gêmeos, aí estava aquele imperador no fundo, lembra? Para manifestar alguém com muita maturidade, para construir alguma relação. E não é necessariamente que a pessoa venha, já vamos namorar, casar, não necessariamente esse ponto. Mas para construir no sentido de eu estou aberto e falo o que eu quero, não vou ficar te usando como um subterfúgio do meu tédio. Ok. Trabalho e dinheiro para as pessoas de Leão em junho. Onde estão as oportunidades? Obrigada. Cavaleiro de copas. Tem algo aqui que você precisa definitivamente parar de ficar elaborando, pensando, imaginando e colocar no papel. Executar. Fazer as coisas acontecerem.
mudar essa atitude na qual está só na imaginação, na idealização, na expectativa, e sabe aquela coisa assim, de eu tenho uma ideia, tenho algumas ferramentas que eu já posso utilizar no sentido vamos colocar o exemplo do YouTube, já tenho um tarô, já tenho meu telefone, vou gravar, sabe? Então é como se tivesse alguém aqui que estivesse procrastinando porque está idealizando uma perfeição. E a perfeição, ela não existe aqui. Não existe aqui na Terra. Não existe aqui nessa terceira dimensão. Então, coloca esse plano em ação. Para de só imaginar e pensar nele. Cuidado com quem tu compartilha. Cuidado porque tem um envelope lacrado aqui, ó, tá vendo? Um envelope selado ali. Então, tira isso aqui do papel. Coloca fazendo isso acontecer. Muda isso, né? Esse comportamento de só sonhar. Para poder se direcionar 9 de ouros. Para poder colher alguma coisa. Porque, né, se eu estou sonhando com um trabalho, com uma ideia de um plano que eu vou colocar em ação, quero viver dele, quero fazer alguma coisa dele, em algum local, em algum momento, em algum nível, tu precisa fazer o primeiro passo, dar o primeiro passo, né? Até aquela coisa. Para chegar no topo da montanha, eu preciso dar o primeiro passo aqui no sopé dela. Então, mude a tua atitude, tirando do papel uma ideia na qual você já tem. Comece a trabalhar para ela, não fique só pensando aqui, ó. Você tem inteligência, capacidade de criação. Agora precisa fazer esse rei de ouros aqui, ó. Precisa fazer essa execução acontecer. Não tenha medo. Esse medo vai ficar contigo, vai fazendo movimento com ele. Vai fazendo movimento junto. Ok. Qual postura para Leão em junho traz crescimento financeiro? Obrigada. A estrela. Isso aqui ficou específico, tá? Tem alguém aqui que não tá fazendo esse movimento ainda porque vai fora do que até então estava trabalhando. É como se fosse quase uma transição de carreira. Aliás, é uma transição de carreira. Só que tu não precisa encerrar o teu outro trabalho para começar essa nova ação, essa nova ideia, esse novo. E para algumas pessoas aqui tem uma questão de como se envolvesse espiritualidade de alguma forma, sabe? Por mais que eu acredite que tudo envolva espiritualidade. Mas nesse ponto aqui tem alguma conexão que é como se tivesse chegado o momento desta parte aqui do trabalho, nessa área da carta aqui da leitura, de você se permitir renovar, você acreditar no que você está sentindo. É como se você estivesse tendo um chamado, mas você está duvidando disso, porque o chamado ele é interno. E o chamado ele vai mais uma questão daquela energia do louco, no sentido de eu acreditar no processo, eu acreditar na minha espiritualidade, e aí depois acreditar em mim, e é bem nessa camada. Sabe, eu sei que tem algo maior, mas será que é comigo? Sabe, então é o contrário nessa energia da espiritualidade. Então é meio que acreditar em ti também, que tem um papel importante nessa questão. E aí, por mais que não seja minha carreira, experiência, eu sou uma pessoa que, no caso, é Rainha de Espada, né, falando aqui para Leão, que tem aquela inteligência, tem aquela capacidade de se comunicar, tem aquela parte de colocar a esperteza a seu favor, no sentido do que eu preciso tirar do papel, mesmo que não seja minha área que eu trabalhei até agora. E fazer. As de paus caiu em cima do teu as de paus e ela caiu virada, me trazendo essa questão de dúvida pela transição, com a morte aqui no fundo. Então é aquela coisa, será que é comigo? Será que é isso mesmo? Duvidando mais de ti do que da espiritualidade em si. Como se tu tivesse até com desculpa de
Mas eu nem tenho essa formação, mas eu nunca trabalhei com isso. Mas, sabe? Que nem os esses ali naquela questão. Aqui tem os mas, travando. Mas tá na tua hora já. Ninguém tá atrasado, né? Não é esse o ponto. Tá na tua hora já é porque tá disponível, tá aqui pra ti, já sabe, já tá ali no sentido de ei, leão, leoa, tô aqui, bora, vamos lá. Para algumas pessoas esse passo vai ser iniciado num compartilhar a própria experiência no sentido da espiritualidade do que está vivenciando. E não a formação em si, um estudo necessariamente. Mas o simples fato de você falar sobre este tema. É como se nisso é que está um propósito dessa nova jornada. Nessa luz que tu acende, o eremita virgem, nesse trabalho sozinha, sozinha não, né? Sozinha na Terra, mas é conectada com a espiritualidade, largar essas inseguranças para trás e fazer essa situação, esse trabalho, essa ideia acontecer. Tá vendo aqui? Ela tá agarradinha naquele fiozinho, tipo aquele cordão de prata, ou tipo um cordão umbilical, se você trazer só pra Terra. Ela tá vendo ali ela agarrada naquele único fiozinho de prata conectado com a espiritualidade. E com a mãozinha me trouxe uma energia de amor, gratidão e tu com elas, tu com eles. No caso, tua espiritualidade. Ok. Conselho espiritual para Leão em junho. Qual o conselho espiritual para esse mês para as pessoas dessa leitura? 3 de ouros. Nesta pegada aqui do 3 de ouros tu tá tendo ajuda por mais que você não enxergue. É um trabalho que vai ser em conjunto. E pode estar muito atrelado nessa questão aqui do trabalho e dinheiro dessa questão. Que a egrégora espiritual é aquela coisa, é tipo a corrida. É algo que é individual e que por mais que muitas pessoas digam ter a espiritualidade, a tua egrégora, quem faz parte de ti, tu contigo aí, é tu que vai sentir. Né? Então, é muito uma questão de tem gente contigo espiritualmente falando, assim como tem pessoas na Terra que podem te ajudar, te apoiar, mas tudo inicia deste movimento que tu faz, de confiar. O louco, ele confia no sentido de, como eu falei antes, ele confia na espiritualidade, ele confia nele, e é só isso que ele leva, né? É só o que ele aprendeu. É só o que ele carrega de conhecimento. Tem bem aquela frase, né? Que conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. E é também uma das poucas coisas que tu leva dessa vida. É o que tu planta internamente. Ok. Qual atitude de Leão em junho vai alinhar com o melhor resultado? Obrigada. Caiu de novo em cima do teu as de paus aqui. E o as de paus aqui nessa carta me traz muito uma sensação de despertar também. Apesar de ser o significado do as de copas. Mas ela tá de olho fechado, conectada com a espiritualidade. E com essa parte aqui que me traz sempre, que é a pineal, né? Porque é da intuição, mas é esse terceiro olho aqui. Expandido e elevado, iluminado. E aqui o julgamento. Não ter medo de dar um passo além, de se liberar, de avançar, de fazer isso acontecer. O teu conselho vem bem direcionado para a área de trabalho e dinheiro nessa pegada dessa ideia, tá? Imperador aqui no fundo, carta de Áries. O 7 de ouros. Porque é algo que já está internamente ali dentro de ti, ó. Só que essa energia aqui do imperador é como se tivesse aquela energia de um certo grau de controle.
mas uma certa dúvida. Sabe aquela coisa, mas isso não vai me trazer dinheiro agora, mas isso não sei o quê. Mas a questão é o começo da parte da espiritual, não necessariamente o dinheiro em si. Tem uma consequência que depois que vem pela parte do dinheiro. Que eu sinto que é uma energia que vai dar certo depois. Mas foi como eu falei da montanha, em algum lugar precisa começar. Algum movimento precisa ser iniciado. Nem que seja tu, sozinho, com a tua espiritualidade. Mas em algum ponto, isso precisa começar. A tua espiritualidade já está contigo, já está ali com a mãozinha, ó. E tá vendo que nessa moedinha, tem a moedinha, a espiritualidade te entregando, e já tem até umas raizinhas ali, porque lá dentro de ti isso já reverbera, isso já ecoava. Só que agora tu precisa do pajem de ouros com a bruxinha do tarô, a rainha de paus. Fazer isso acontecer. Atitude e plantar. E aí, eu não tenho estudo, não aprendi sobre isso, não foi antes que eu trabalhei. Tá, mas comece. Ninguém nasce sabendo. Comece. Ok, foi para uma linha bem mais espiritual, toda essa parte final aqui. Ok. Qual o conselho para a pessoa de leão desta leitura? Obrigada. Encantamento. O encanto não é um artifício, é uma força natural que vem de dentro. Use a sua presença para abrir portas e caminhos. Mas lembre-se, o verdadeiro poder está em conquistar pelo coração e não pela imposição. Fez muito sentido. E caiu bem aqui, né? Nesse teu as de paus de novo também. Então acredite nessa força que vem de dentro e use sua presença para abrir esses caminhos, começar. Que lindo, Leão. Foi para uma linha mais espiritual. Iniciou numa linha saudosa, meio tristonha, e foi evoluindo para algo mais expandido. Enfim, espero que tenha ajudado para quem foi essa leitura. Lembra de curtir só pela troca de energia, comentar se eu te ajudei de alguma forma, se inscrever para acompanhar. Até mais, tchau, tchau. Uma leitura exclusiva na tua energia. Na descrição aqui do YouTube tem o link para o formulário. Boa jornada para ti. Tchau, tchau.